Oi, eu sou o Guilherme, estudante de psicologia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o suicídio. Primeiro, eu já peço perdão pelo barulho aí ao fundo. Meu vizinho está em obras aqui. Tentei gravar um outro horário, mas eu preciso gravar esse vídeo logo. Bom, já quero começar falando que se você está passando por algum momento difícil, onde não vê perspectivas aí de saída de futuro, procure ajuda, procure um psicólogo, ou então vá a um posto de saúde, ou então procure saber se na sua cidade tem um CAPS ou SERSAM, né, que é o Serviço de Apoio Mental do SUS. Né? É gratuito e é muito eficaz. Bom, tudo que eu vou falar aqui é baseado no que eu já estudei na faculdade, mas a coluna vertebral desse vídeo é um curso gratuito oferecido pelo SUS, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, justamente voltado para a prevenção do suicídio. Né? Então, tudo que eu trouxe aqui foi baseado nesse curso, que é gratuito, e é interessante que todas as pessoas façam para aumentar o nível de conhecimento. O curso traz alguns detalhes estatísticos sobre o suicídio no Brasil, e aí eu busquei em notícias, em jornais, do porquê dessas estatísticas. Né? A faixa etária onde o suicídio mais ocorre é a dos idosos. Por quê? O suicídio sempre é uma gama de fatores, e no caso dos idosos, o fator que é mais agressivo é o fator social. Por quê? É na terceira idade, na terceira e quarta idade, que a pessoa deixa de trabalhar, né, ela aposenta, e nossa sociedade é capitalista, então para a sociedade capitalista o idoso não tem um valor ali de utilidade. Pode acontecer de ele, de forma sutil pela família, ser mais isolado, ser mais deixado ali no cantinho dele, né? Então o idoso ele precisa ser estimulado do lado social dele, né? Ele precisa estar com os amigos dele, com a família, né? Participar de grupos, tem vários tipos de grupos, cursos gratuitos ou muito baratos. É muito interessante que o lado social do idoso seja estimulado, para que ele se sinta valorizado e se sinta pertencente a algum grupo, e isso valoriza muito a saúde mental dele. Entre as raças existentes no Brasil, a que mais comete suicídio é a raça indígena. Isso me surpreendeu muito quando eu li. O índice de suicídio entre os indígenas é 3 vezes maior do que a média nacional. Né? Isso por que acontece? Porque é muito conflitante para a pessoa indígena tentar conviver ali entre o mundo indígena e o mundo civilizado, né? Então, é onde ele é muito discriminado. Muitas vezes é em locais que eles residem, em cidades assim pequenas, afastadas, então não tem tanta oportunidade de emprego, de lazer, né? Então, é necessário que haja um trabalho de valorização da cultura indígena, para que ele se sinta valorizado, né? E que ele não busque o refúgio das angústias dele em situações como o uso abusivo de drogas e de álcool, que é o que os dados relatam. Já quanto ao gênero, são os homens os que mais cometem suicídio, né? As mulheres, elas ganham na questão de tentativa, né? 69% das tentativas de suicídio são das mulheres, mas o ato ali em si que ocorre mesmo, causando a morte, é maior em homens. Isso porque os homens eles são mais corajosos, né? São para fazer uma coisa mais de forma física, são mais ali eficazes, né? E o que traz esse sofrimento para o homem? É bem o não conseguir lidar com o fato de muitas vezes não conseguir viver o papel de homem que a sociedade nos ensina. A sociedade nos ensina que o homem tem que ser um cara trabalhador, tem que ter uma família, tem que ser ali rígido, né? Não pode se estremecer, se abalar, se entristecer.
Mas quando ele se depara com essas situações, o cara entra ali, né, em colapso, né? Então, se é uma pessoa ainda que percebe, né, que tem uma orientação sexual diferente da normal, né, ou passa por alguma dificuldade financeira, né, então, assim, essa pressão é muito maior e então muito do sofrimento do homem tem a ver com o papel de homem que nós crescemos aprendendo. E a gente também não pode deixar de falar das populações que são discriminadas, né, mais discriminadas em nosso país, por exemplo, além dos indígenas, a população LGBT, as pessoas aí que estão em situação carcerária, por exemplo, são pessoas assim que sofrem muito preconceito, então isso traz muito sofrimento, né? E essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas e tratadas se necessário. Os maiores fatores de risco para uma pessoa tentar cometer suicídio, um dos maiores são os transtornos mentais, principalmente a depressão, né? A depressão, o nível de humor da pessoa vai diminuindo, vai caindo, né? Então é um sofrimento psíquico muito grande e acaba que a pessoa está sofrendo tanto que ela não vislumbra uma outra saída a não ser a própria morte. Ela não é que ela quer morrer, né? Não é que ela não quer mais estar viva, desistiu da vida, mas é porque ela está sofrendo tanto e a função dela, cerebral, mental, está tão desregulada que ela não consegue ver uma outra saída para o sofrimento do que a própria morte, tá? Mas não são só os transtornos mentais. Questões sociodemográficas também, por exemplo, o isolamento social é algo que precisa ser muito bem observado. E outras questões psicológicas, como por exemplo, perdas recentes, né, de um amigo ou um familiar, né? Passar por um luto é um sofrimento psíquico e a pessoa precisa de um cuidado para que ela consiga superar esse momento, né, e retomar a sua vida de forma saudável, para que esse sofrimento dela não vire um ciclo e venha piorar a ponto de ela ser uma outra vítima de um suicídio. E a gente também tem que sempre lembrar que algumas situações, ambientes de trabalho são bastante sofredores, né? São causas aí de bastante sofrimento nas pessoas, né? Tem empresas aí de determinados ramos que não tem nem janela, né, para evitar de que as pessoas pulem, por exemplo, né? Então a gente precisa rever muito aí as questões de trabalho, porque muitas pessoas sofrem, né, o sofrimento da vida de uma pessoa pode ser muito agravado diante das condições de trabalho dela. Agora vamos falar de prevenção. Uma das principais formas de prevenção é a identificação precoce de algum tipo de transtorno, né? Sendo identificado algum tipo de dificuldade, de transtorno que possa ocasionar um suicídio, inicia-se aí um cuidado, um tratamento para melhoria das condições mentais e da autoestima dessa pessoa. E como que se identifica? Esse curso é uma boa opção, uma ótima opção, porque ele esclarece muita coisa que circula aí, a questão do suicídio, né? Mas como que pode ser feito também? A pessoa pode estar sendo encaminhada para um posto de saúde, ou então também, caso na cidade tenha um CAPS, né? Também esse atendimento aí vai ser encaminhado, vai ser acolhido pelos funcionários de saúde. É uma coisa que, se muito estimulada, pode trazer bastante resultados positivos na vida da pessoa, é o lado social, né? Trabalhos em grupo, relações em grupo, né? Questões em grupos religiosos, grupos de amigos, né? Grupos terapêuticos mesmo. Isso traz aí uma troca de vivência, né? Um estímulo de habilidades e um sentimento de pertencimento que podem melhorar muito a condição mental de uma pessoa que esteja em situação que possa vir cometer suicídio. Só que lembrando, gente, que nenhum dos fatores de prevenção, isoladamente, é ali certeiro de que vai evitar que uma pessoa se suicide.
tá? Mesmo assim, tomando todos os cuidados, né, pode ser que aconteça essa fatalidade. Lembrando também que crianças e adolescentes também cometem suicídio, tá? Elas devem ser assistidas, os professores devem ser orientados a identificar mudança de comportamento repentino, de apetite, de humor, isolamento, perceber se o adolescente está fazendo, né, cortes no próprio corpo, algum tipo de automutilação, né? É interessante também que os próprios alunos sejam orientados, porque se tiver ali um jovem, né, uma criança, passando por algum problema ali que ela esteja tendo dificuldade de lidar, é mais fácil ela se abrir com um amigo de escola do que com um professor, ou um diretor, ou um supervisor, né? Então é muito interessante que haja um trabalho com os professores e também com os alunos sobre essa conscientização, alguns mitos sobre o suicídio. O primeiro que é o mais clássico, né? Que é aquele que as pessoas falam que quem fala que pensa em se matar, que queria morrer, não vai fazer nenhum mal a ela mesma porque ela só quer chamar atenção. Gente, não é bem assim. Quando uma pessoa está pensando, falando sobre querer morrer ou se matar, ela está dizendo, na verdade, que ela precisa de ajuda, ela está pedindo por socorro, sabe? O sofrimento que ela está sentindo é tão grande que ela não está conseguindo ali lidar sozinha com aquilo, certo? Então, quem fala algo do tipo de querer morrer, de não ver ali perspectiva mais para o futuro, para a vida, que a vida não vale a pena, essa pessoa tem que ser acolhida sem julgamento, sabe? Porque isso aí vai trazer uma paz, uma baixa na ansiedade dela, sabe? Então, se alguém falar com você, algo do tipo, ouça ela e tente ajudá-la. Uma outra questão é quando alguém comete um suicídio, geralmente as pessoas ficam, né? Ah, mas ele não sentia nada, ele não demonstrava nada. Gente, nada é fruto do acaso. Então, alguma coisa por trás tem. Seja algum adoecimento psíquico que foi piorando e acabou culminando no suicídio, seja alguma situação de extrema necessidade que eu falo de dificuldade mesmo, financeira ou algo a ver com segurança, né, pode ter trazido aí um nível de ansiedade tão grande na pessoa que ela não viu uma outra saída a não ser se matar. Um outro é achar que quem já tentou suicídio uma vez está livre, não vai tentar mais porque foi muito ruim. Não, também não é bem assim, gente. Uma pessoa que tenta cometer suicídio, ela está com as suas faculdades mentais ali bem desreguladas. Então, uma pessoa que já tentou, inclusive, ela precisa ter mais atenção, ser assistida mesmo, porque o risco de ela tentar cometer novamente é maior do que uma pessoa que nunca tentou. Então, se ouvindo uma pessoa, um conhecido, você notou, desconfia que tem ali algum problema, ou a pessoa chegou a comentar, tenta conversar com ela, tenta combinar com ela de ir num posto de saúde, de ir no CAPS, ou até mesmo no pronto-socorro, para ela ser ouvida, né, por um profissional de saúde, para que ela venha a ser acolhida se necessário, e que ela possa ser aí recebida e receber um tratamento, né, de acordo com a situação que ela precisa. Então, lembrando, gente, para tudo na vida tem uma segunda forma de olhar, de lidar, sabe? Nada precisa ser engessado, nós não precisamos sentir culpa por nada que aconteceu na nossa vida. Então, se você tem algum conhecido, se você está passando por algum processo aí que está difícil de lidar sozinho, procure ajuda, tá? Não enfrente isso sozinho. O mundo tem, né, tantas pessoas, então por que lidar com tudo sozinho, né? Não tem problema nenhum a gente precisar de ajuda, a gente procurar ajuda, e é muito bom quando nós somos ajudados, sabe? E quando isso funciona. Então, fique em paz e espero que tenha gostado.